Fala, galera. Hoje a gente está aqui para falar sobre atenção. A gente vai fazer aqui uma abordagem sobre a natureza da atenção e da consciência. Vai falar, definir o que é atenção, falar sobre atenção seletiva e dividida e vai fazer uma síntese sobre o assunto. Vamos lá. Bom, quais são os objetivos? Discutir aspectos gerais relativos à função psíquica da atenção. Pergunta norteadora: o que é atenção de acordo com a psicologia? Naturalmente, nós vamos dar uma abordagem cognitivista para isso. Vamos lá definir a atenção. A relação da atenção com a consciência, ela é uma das primeiras coisas que aparece nesse processo. Existe um certo consenso, tá, de que a atenção é a maneira pela qual processamos ativamente uma quantidade limitada de informação a partir da enorme quantidade disponível através de nossos sentidos, de nossas memórias armazenadas e de nossos outros processos cognitivos. Ou seja, tem um monte de informação disponível, tá, aí no meio informacional, e você vai de certa maneira, processar uma parte dessa informação que chega para você por meio de seus sentidos, que você percebe, e com base nas memórias que você tem. Quais são as características da atenção? Tá? A atenção ela inclui processos conscientes e inconscientes. Qual é a dificuldade com os processos inconscientes? Eles são mais difíceis de serem estudados porque a gente não tem acesso direto a eles, tá bom? Então, é mais complicado, de fato, estudar os processos inconscientes. O que é importante a gente saber é que existem limites para os nossos recursos mentais e para a quantidade de informações que a gente pode concentrar esses recursos mentais em algum momento. Ou seja, você não consegue prestar atenção em tudo. Você seleciona uma parte da realidade na qual você vai se focar. Exemplo, por exemplo, você lembra do lugar onde dormia quando tinha 10 anos de idade, mas é provável que não processe isso o tempo todo. Então, você não está prestando atenção nisso o tempo todo, tá certo? Existe também uma riqueza de informações sensoriais, mas você dá atenção somente a uma quantidade limitada de informação sensorial. Mas se você vê chegar numa festa e você começa a escanear, sei lá, as pessoas que você conhece e você se dirige a elas, mas existe um monte de coisa lá que você não focou, mas você consegue direcionar esse foco, tá, para essas pessoas ou para os elementos que sejam mais relevantes para você. Quais são outras características da atenção? Os fenômenos da atenção permitem com que a gente use nossos recursos mentais limitados de maneira sensata. Ou seja, a gente escolhe, entre aspas, que batalhas nós vamos lutar. Então é possível que a gente diminua a atenção sobre estímulos exteriores, por exemplo, as sensações, e os interiores, como os pensamentos e memórias, para focar nos estímulos que nos interessam. Tá bem? Então a gente vai focando, diminuindo a atenção sobre coisas externas ou memórias que a gente tenha, né, pensamentos internos. A atenção aumentada é ela que abre o caminho para os processos de memória, tá certo, gente? E a consciência inclui o sentimento de percepção consciente e o conteúdo da consciência. Então, são duas coisas diferentes. A atenção aumentada, que também está focada em um processo consciente, tá certo? Ela é o que abre o caminho para os processos de memória. Quais são as funções da atenção? A atenção e a consciência formam conjuntos que se sobrepõem. Primeiro, a atenção serve à monitoração da nossa interação com o ambiente. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja operando uma máquina pesada. Existe um risco altíssimo de você sofrer um acidente se você não prestar atenção. Por exemplo, ou você está resolvendo um cálculo matemático. Se você não focar suficientemente, você pode errar um sinal, pode esquecer algum termo ou coisa dessa natureza. A atenção também serve para a continuidade da experiência. O que é a continuidade da experiência? É quando a gente consegue pegar no momento presente, juntar o passado com esse presente, né, gente?
Então, é isso que significa. A nossa experiência ela passa momento a momento. Uma fração de segundo atrás, você estava vivendo isso e você consegue conectar essas coisas. Por quê? Porque a atenção te ajuda com isso. E a atenção também serve ao controle das funções que você ainda vai exercer. No sentido de que a atenção ela envolve processos inconscientes e pré-conscientes, existe uma diferença. O inconsciente é aquele que está lá, guardado, né, que a gente não consegue recuperar. O pré-consciente é aquele que a gente pode puxar na nossa memória e prestar atenção nele. Por exemplo, como é a sala H103? Você não está pensando na sala H103. Agora, se você conhece, se você é um dos alunos desse curso, né? Agora você parou e pensou nela e você começou a prestar atenção em elementos da sua memória acerca dessa sala. Tá certo? Então, o processamento pré-consciente, tá, da informação, ele opera, logicamente, com informações fora da consciência, no nível pré-consciente, que você não estava ali focado, mas você consegue puxar. Então, inclui memórias armazenadas que não estamos usando no momento atual, da mesma maneira que quando você teve que se lembrar da sala H103. Tá certo? As informações desse processamento incluem também as sensações. Tá bom? Por exemplo, você sente o seu pé direito, agora você está sentindo. Você não está nem lembrando dele. Mas como é um processamento que está acessível ao zona da consciência, mas não estava exatamente lá, né, você agora está sentindo o seu pé direito. Então, outra coisa, né, que se relaciona com as cognições. Vamos supor que alguém narra suas experiências com antenas parabólicas. E quando você ouve a palavra antena, existe uma probabilidade aumentada, ou seja, uma chance maior, de que você relembre de uma antena parabólica em relação, tá, a lembrar de uma antena comum. Então, se alguém está te contando de antenas parabólicas, tá, você tem uma chance maior de lembrar de uma antena parabólica quando alguém te fala sobre antena do que lembrar de uma antena comum. O nome desse processo é priming, tá certo? Tá, gente? Tá certo, gente? Então, o priming ocorre quando o reconhecimento de determinados estímulos é afetado pela apresentação anterior do mesmo estímulo. Então, alguém fala de parabólica, você vai, quando alguém falar de antena, tender a puxar a parabólica. É esse efeito que explica por que às vezes alguém fala uma palavra e você começa a cantar uma música que contém aquela palavra. Isso é um fenômeno muito comum, né, de acontecer. Usamos o priming para estudar o processamento pré-consciente. Por quê, gente? Porque se é alguma coisa que você lança, desculpa, e você puxa alguma coisa que estava lá na zona da pré-consciência, então, naturalmente, o Prime é muito interessante para você estudar esses processos, tá? A maior parte desse Prime ela é positiva também. Então, quando um Prime o que é um Prime positivo? Quando um Prime facilita o reconhecimento posterior, tá? E não dificulta. Existem Prime negativos? Existem, mas a maior parte dos Primes é positiva. Ele ajuda a lembrar de alguma coisa, tá? Pode, né? O Prime pode ocasionalmente ser negativo e impedir o reconhecimento. Alguém te apresenta uma informação que ela dificulta o reconhecimento de algo. Um outro elemento importante relacionado à atenção são os processos automáticos. Se eu te perguntar, se eu pedir para escrever seu nome, você vai fazer isso de forma consciente ou inconsciente? Cara, é capaz de você puxar uma caneta e escrever seu nome sem nem mesmo pensar. Pois é por causa disso. Porque a gente tem uma capacidade, tá, de realizar certos processos de maneira automática depois que a gente chega num determinado ponto de fazer alguma coisa, tá? Os processos automáticos não envolvem controle consciente, tá, gente? Não envolvem controle consciente. Eles podem ser realizados com consciência de que são empregados, tá? Mas como eles não envolvem o controle consciente, eles demandam pouco, desculpa, ou nenhum esforço. Então, por exemplo, quando você vai escrever o seu nome, isso demanda muito pouco esforço de você. É diferente de resolver uma equação diferencial que você nunca resolveu, por exemplo. Tá? Processos automáticos também são ocultos da consciência. Parece ser, gente, um mecanismo de economia cognitiva. Um processamento consciente é muito mais custoso do que um processamento automático. Tá bem? Eu poderia perguntar para você, como você consegue explicar como amarra os cadarços? Provavelmente você não vai conseguir.
justamente porque esse processo de automatização já aconteceu há muito tempo quando você era pequenino, né? E sua mãe ou seu pai lhe ensinou a amarrar seus cadarços. Você dificilmente sabe explicar hoje. É, alguns processos, tá, não podem ser recuperados pela percepção consciente. Um exemplo deles é o primer, o próprio primer, tá? Alguns podem ser controlados intencionalmente, mas raramente o são, como amarrar sapatos, por exemplo. Então, o que acontece? O prime, você não consegue recuperar ele conscientemente. Simplesmente alguém fala alguma coisa e você automaticamente puxa algo, né? Já o amarrar dos cadarços, você pode parar e pensar neles, mas dificilmente você vai fazer, porque não tem muita utilidade, exceto talvez para fins acadêmicos da investigação desses processos automáticos. Tá? Outros processos são os processos controlados. Qual é a diferença? Os processos controlados são acessíveis ao consciente e até mesmo o requerem. Tá certo, gente? Processos controlados são realizados em série, ou seja, um depois do outro, e demandam mais tempo do que os automáticos. Então, eles são mais custosos. Tá? As tarefas inicialmente controladas tornam-se automáticas posteriormente. É a mesma coisa quando você começou a andar de bicicleta. Você andou, caiu, né? Seu pai ou sua mãe tirou a rodinha, ou o responsável tirou a rodinha de um lado, tirou a rodinha do outro, você tentou e ficava prestando atenção, agora você pega a bicicleta e vai. Né? Por quê? Porque as tarefas inicialmente controladas vão tornando-se automáticas posteriormente. A automatização, gente, é o processo pelo qual um procedimento passa de altamente consciente a relativamente automático. Ou seja, você está pensando naquilo ali, prestando atenção e demandando esforços cognitivos de atenção conscientemente para um processo e cada vez mais ele vai se tornando automático. É assim que grandes músicos ensaiam muito e conseguem tocar as músicas praticamente quase sem pensar. Então, o que é automatização? A automatização é o resultado da prática, quando você transforma um processo que é inicialmente controlado em um processo automático. Tá? Uma visão aceita da automatização é que ela é feita juntando-se pedaços automáticos. Tá? Então você pode perguntar, pô, tá, mas como é que a gente faz isso e tal? Né? A gente pega, né, partes desse processo, que é um processo inteiro, contínuo, a gente vai automatizando pedaços e vai juntando essas automatizações. Isso faz todo sentido com o paradigma da memória que a gente vai explicar na aula que vem, de que a gente tem a tendência a agrupar as coisas em grupos para ficar mais fácil a memorização. Naturalmente, como eu falei para vocês, né, há pouco, a automatização ela reduz a quantidade de recursos cognitivos para realizar a tarefa automatizada. Ou seja, gente, ela é menos custosa. Você precisa usar menos recursos para realizar essa tarefa. Outra visão, tá, gente, acerca desse processo é a teoria do exemplo de Logan, tá, que admite que vamos acumulando conhecimento gradual sobre determinadas respostas a estímulos e, por isso, a gente consegue ir automatizando essas coisas. Então, naturalmente, parece ser uma teoria behaviorista. Tá? A teoria do exemplo explica melhor as respostas específicas, enquanto a visão geral explica melhor as respostas generalizantes e envolvem também a automatização. Tá? Então, uma eu apresentei a primeira visão e a outra é a teoria do exemplo. Tá? O efeito da prática sobre a automatização é cada vez menor para um número de ensaios. Ou seja, gente, logo nas primeiras vezes que você consegue praticar, o processo de automatização ocorre mais facilmente. Depois que você já tem muito praticado, não vai fazer tanta diferença assim você continuar praticando na mesma frequência, tá? Então, tecnicamente, depois que você aprende uma coisa, você não precisa ficar todo dia fazendo essa coisa para você mantê-la automática. Você pode reduzir a frequência, você pode aumentar os espaçamentos, justamente porque o efeito da prática vai de fato diminuindo e o que você vai ter, na verdade, é uma manutenção dessa automatização. Tá? Outro conceito importante acerca dos processos automáticos e controlados são os erros e lapsos. Tá? Os erros se dividem em equívocos e lapsos. Tá? Os equívocos são erros na escolha de um objetivo
ou na especificação de um meio para atingi-los. Já os lapsos são erros na realização de um meio pretendido para atingir determinado objetivo. Eu vou apresentar 2 exemplos aqui para você e você vai entender qual é a diferença claramente na prática, tá? A probabilidade de decorrência de um lapso depende de nos desviarmos de uma rotina, ou seja, é quando um processo automático domina um controlado. Por exemplo, vamos supor que você está indo para sua casa, tá certo? Você está indo para sua casa e você tem que buscar o seu cachorro no veterinário, tá? Aí o que acontece, né? Você vai se desviar de uma rotina, tá bem? E aí, né, o que acontece? Você tem a probabilidade aumentada de ter um lapso, tá? Outra coisa, que a possibilidade de ocorrência do lapso depende da interrupção de um processo controlado. Sabe outra coisa que acontece quando você está fazendo alguma coisa e alguém te pede algo, é um processo automático, como por exemplo cozinhar, tá? E você, tira o lixo ali, né? Você parou um processo controlado, né? E você tende a cometer um lapso. Vamos pegar um exemplo de equívoco, tá? De erro do tipo equívoco. Você vai passar um fim de semana prolongado em outro lugar e não leva seu livro, pois acha que na volta conseguirá estudar, mas você não consegue. Por quê, gente? É um erro na escolha de um objetivo ou na especificação de um meio para atingi-lo. Você errou, tá? Porque você calculou errado a coisa, tá? Um lapso, você vai passar um fim de semana prolongado em outro lugar, ou seja, mudou a sua rotina e quer levar seu livro, mas esquece. Então, são erros na realização de um meio pretendido para atingir determinado objetivo. Outro elemento também da consciência e da atenção, tá? São a habituação e a desabituação. A habituação é o processo de você se acostumar a um determinado estímulo. A habituação nos leva a prestar menos atenção nesse estímulo. Então, quando você tem, né, uma aula, por exemplo, que o professor fala no mesmo tom de voz, fala na mesma cadência, na mesma prosódia, tá? A tendência é que você comece a prestar cada vez menos atenção à medida que o tempo passa. Por quê? Porque você adaptou aquele estímulo. Agora, no entanto, se a aula é dinâmica, o professor está se mexendo, está mudando a forma prosódica, a entonação de voz, está mudando o conteúdo, dá um tempo para você recuperar a sua atenção. Então, alguém faz uma pergunta, tá? Então você tende a não se habituar a esses estímulos. Um exemplo muito interessante que a gente já falou na aula de percepção é o do barulho do ar-condicionado. A desabituação é o processo no qual a mudança no estímulo nos leva a notá-lo outra vez. Então, por exemplo, se alguém desligar um ar-condicionado, vai fazer um barulho, opa, você presta atenção nele, tá? A habituação e desabituação ocorrem de forma automática e não envolvem, tá, esforço consciente. Então, é uma outra coisa também para você se lembrar. Então, você estuda com música, mas tem uma hora que você deixa de prestar atenção a ela ou nela, tá bem? Agora, alguém aumenta o volume e você volta a prestar atenção na música, tá bem? Bom, é possível obter o controle consciente da habituação, tá? A habituação não é igual à adaptação sensorial, tá certo? A adaptação é um processo fisiológico involuntário que ocorre em órgãos sensoriais e não no cérebro, tá bem? Então, quando a gente está falando de habituação, é você se acostumar a um determinado estímulo e não se adaptar fisiologicamente, tá, a ele. Alguns dos fatores que influenciam a habituação são a variação de estímulos internos e a excitação subjetiva. Então, por exemplo, você não pode forçar, tá, suas pupilas a dilatarem na presença de luz, tá, gente? É por isso que a gente está falando aqui que é diferente de adaptação sensorial. Não dá, tá? Não dá para você pedir para o seu coração bater mais rápido ou mais devagar. Tá? Você vai bater quando você vê seu crush ou sua crush, né? Variáveis da habituação. O que importa na habituação é a quantidade de mudança que ocorre no estímulo, tá certo? É quanto um estímulo muda de intensidade, de frequência, tá certo? A habituação, ela é observada por meio do grau de excitação
E a excitação é um grau de agitação fisiológica, a capacidade de resposta e prontidão para a ação em relação a uma condição inicial. Tá bem? Exemplo: a música de fundo contém mais variação interna que o ruído de um ventilador. Então aqui já tem uma variável aqui de habituação. O barulho do ventilador é mais monótono do que a música, então é mais fácil você se habituar a esse estímulo do que ao outro, certo? Aqui a gente vai trazer mais três funções principais da atenção consciente. A primeira é detectar sinais, a atenção seletiva e a atenção dividida. O que é cada uma dessas coisas? Primeiro, detectar sinais é identificar o surgimento de um estímulo específico. Dentre os diversos estímulos, eu quero que você olhe para a janela ali. Você vai focar nisso. Vai detectar um sinal. Então, naturalmente, quando a gente fala de atenção seletiva, a gente está falando em prestar atenção em alguns estímulos e ignorar os outros. Agora, você não vai só ver a janela, você vai ver a janela e ignorar todo o resto ao redor, tá? Atenção dividida. Nós alocamos nossos recursos de atenção para coordenar nosso desempenho em mais de uma tarefa à vez. Então, eu quero que você olhe a janela e o ar-condicionado, tá? Pode ser de forma simultânea ou intermitente. Eita, tá aqui. Bom, então tem algumas perguntas que a gente pode fazer sobre isso. De que forma as pessoas fazem buscas no ambiente para detectar estímulos importantes no mundo? E a segunda, que fatores contribuem para a nossa capacidade de detectar eventos importantes no mundo? Bom, a teoria da detecção de sinais, ela se refere a como a gente identifica estímulos envolvendo quatro resultados possíveis: a presença do estímulo ou a ausência dele, a detecção e a não detecção do estímulo. Tá certo? A teoria da detecção de sinais, ela coloca o problema em termos de nossas tentativas de detectar um sinal. Como assim? A gente tem quatro possibilidades combinando duas a duas, tá? Acerto. Existe um alvo e você identifica o alvo, tá? Então, ó, existe presença e você detecta. Presença e detecção. Acerto. Alarme falso. Ausência e detecção, ou seja, a gente identifica a presença de um alvo que na verdade está ausente. A falha é quando tem presença e não detecção, ou seja, a gente deixa de identificar um alvo que na verdade existe. E a rejeição correta, a gente deixa de identificar um alvo que não existe. Então é ausência e não detecção. Beleza? Então, a teoria de detecção de sinais ela trabalha com isso, né? Você vê, identifica algo que existe, você identifica algo que não existe por meio de um alarme falso, você não identifica algo que existe pela falha e você não identifica algo que não existe, né? Você não detecta algo que não existe por conta, né, que a gente pode classificar isso aí como rejeição correta. Vigilância. Vigilância é um outro conceito relacionado à atenção. O que é a vigilância? É a capacidade de uma pessoa prestar atenção a um campo de estimulação por um período prolongado, tá? Que nem um vigilante, né? Que fica prestando atenção nas coisas que ele está ali guardando. Nesse período, né, a pessoa visa detectar o surgimento de determinado estímulo-alvo de interesse. Tá? Naturalmente, como é uma capacidade custosa de atenção consciente, a vigilância cai conforme o tempo passa. Os sujeitos eles relatam menos alarmes falsos e começam a cometer mais falhas. Tá? E o que é a falha? Lembre lá quando deixa de identificar algo que existe. Embora a vigilância possa ser treinada, a fadiga é um processo que a compromete. Então, gente, você vai dar aquela aula, né? É importante, tá? Que essa aula leve em consideração que se você for colocar as coisas mais importantes para o final, talvez
por um processo de vigilância já reduzida pela fadiga, os alunos não consigam entender corretamente certas coisas. Então, o ideal é que você pense, né, na sua aula por blocos em que você tem ali uma capacidade de gerenciar essa vigilância dos alunos, porque você espera que eles detectem, tá, os sinais corretos na aula. Existem coisas mais importantes do que outras. Então, por exemplo, conceitos são super importantes, tá bem? São super importantes. Justamente porque são os conceitos que permitem que você olhe o mundo de uma forma mais sistematizada, tá bem? Busca é um outro processo. A busca ela envolve procurar por um alvo de forma ativa e habilidosa. Ela é uma varredura do ambiente para encontrar, desculpa, características específicas. Naturalmente, os fatores de distração dificultam a busca. Por exemplo, quando você procura um erro de português num texto ou um sinal específico numa tarefa de matemática, você está fazendo uma tarefa de busca, tá bem? Então, fatores de distração envolvem estímulos que não são o alvo e que desviam nossa atenção dos estímulos-alvo. Então, por exemplo, se você estiver lá procurando o erro no sinal, todo o restante é fator de distração, que não seja esse bendito desse sinal. As dificuldades das tarefas, naturalmente, são função do número de alvos e de fatores de distração, tá, gente? Então, se você for colocar uma tarefa cognitivamente custosa, coloque muitos fatores de distração. Então, sabe aquelas provas do Mark que é uma palavra que muda? Pois é aí que está a grande questão. Tá? Esses elementos eles costumam ser mais custosos, tá? E eles acabam até predizendo menos a capacidade do aluno conhecer o conteúdo, e eles testam mais a atenção, muitas vezes, desses alunos, que às vezes, pô, imagina só, a pessoa passou o dia inteiro trabalhando, vai fazer uma prova de noite, não se alimentou, teve todo o nível de estresse, está fadigada. Você está fazendo uma determinação indireta aí, mais precisa da atenção do que do conhecimento dessa pessoa quando você coloca tarefas dessa natureza. Bom, busca de características. O que é a busca de características? Por outro lado, né, quando a pessoa já está com o raciocínio automatizado, vai ficando mais fácil para ela identificar essas coisas. Tá certo? Então, quanto mais o sujeito estudou e aprendeu, né, já está com o conteúdo, digamos assim, de certa maneira, com os processos cognitivos automatizados, né, os processos atencionais e cognitivos automatizados, para ele é mais fácil de compreender. Busca de características. Quando você varre o ambiente em busca de uma ou outra característica, e a busca conjunta é quando a gente busca uma combinação específica de características. Isso aqui tem muito nos testes de atenção, tá? Aí é para você marcar só o X, pronto, né? Ou só o círculo. Aí depois é para você marcar um círculo e um quadrado. O primeiro exemplo do círculo é uma busca de característica. O de busca conjunta é um círculo e um quadrado. Não pode ser quadrado e círculo, é círculo e quadrado, tá? Bom, o que é a teoria da integração de características? A teoria da integração de características ela admite que a busca por características é mais fácil que a óbvio, né, gente? A busca por uma característica ela é menos custosa, tá? Porque você tem que estar focado na atenção seletiva e não, por bem dizer, na atenção dividida. Você tem que, quando você está aí com uma busca conjunta, você tem uma tarefa de atenção dividida, tá? Então, para a teoria da integração de características, a gente tem um mapa mental para representar as características de um determinado estímulo no campo visual. Para a busca de características, as buscas podem ser feitas em paralelo, ou seja, você vai buscando ali, né, simultaneamente e não precisam de tempo de processamento adicional. E isso acontece porque a gente monitora o mapa de características relevantes procurando a presença de qualquer ativação no campo visual, tá certo? E nessa teoria, a busca de características não tem efeito de tamanho da imagem, tá? Não tem. Tá? A imagem pode ser grande o que for, não tem efeito. Tá? Agora, para busca conjunta, é necessário mais tempo de processamento. Porque nesses períodos a atenção é usada como se fosse uma cola mental.
A atenção junta duas ou mais características em uma representação objetal de uma determinada localização, tá certo? Então, ele pega o círculo e o quadrado, ele junta uma representação de um objeto de uma determinada localização. Gente, a gente pode também se perguntar acerca de algumas coisas, tá? Por exemplo, como é possível buscar informações de forma eficaz em situações de atenção dividida, tá? A resposta, ela se dá por meio de um mecanismo de inibição ou supressão de características irrelevantes, porque você joga fora aquilo que não precisa, né? Uma outra teoria é a teoria da semelhança, tá? Uma teoria acerca da atenção. Ela admite que quanto maior a semelhança entre o estímulo-alvo e os distratores aumenta, mais difícil torna-se detectar isso primeiro. Então, assim, gente, você tem que detectar alguma coisa e um distrator eles são parecidos, fica mais difícil, óbvio, né, gente? Essa teoria admite que quanto mais parecidos os distratores, mais fácil é encontrar o estimular, ou seja, os distratores, tá bom? Então, quando os distratores são mais parecidos, fica mais fácil de encontrar o estimular. Por quê? Porque se os distratores são parecidos, eles, né, vai ficar mais fácil de se identificar, né, o que é distrator, tá? Porque você vai ter uma carga cognitiva menor acerca de quem é o distrator. A teoria admite também que a dificuldade da tarefa de busca independe do número de características a serem integradas. Tá? Essa, para mim, é meio contraintuitivo. Tá? Logo, para essa teoria, é mais fácil ler um texto em letra minúscula do que em maiúscula, porque as últimas são mais parecidas. Tá certo? Outra teoria é a teoria da busca guiada. Todas as buscas envolvem duas etapas conceituais da teoria. A primeira é paralela e envolve a representação mental dos alvos potenciais. Então a gente representa na nossa mente os alvos e essa representação se baseia na ativação simultânea de cada uma das características do alvo, tá certo? A segunda etapa, nela, o indivíduo avalia em sequência cada um dos elementos ativados conforme o grau com que são ativados. E aí, em seguida, ele escolhe os alvos a partir desses elementos. Tá? Bom, agora a gente vai entrando aqui na parte final, que são os conceitos de atenção seletiva e de atenção dividida. Tá? Tem uns paradigmas, um dos paradigmas básicos aqui desses conceitos, tá? Vem com o chamado problema do coquetel, tá? O que é o problema do coquetel? Você está no coquetel, né? Não sei se você já foi no coquetel, tem várias pessoas lá conversando e tal, tomando um drink, comendo um aperitivozinho e tal. E aí, o que acontece? As pessoas estão conversando, tem muito ruído no fundo. Como é que a gente acompanha? A gente poderia se fazer o seguinte problema: como a gente acompanha uma conversa junto com a discussão de outras pessoas, tá? Então, a gente tem um método do sombreamento, tá? Que é, na verdade, tem três métodos aqui que eu vou discutir: o sombreamento, a apresentação binaural e a apresentação dicótica, tá, gente? Para estudar esse fenômeno do coquetel, são usadas diversas metodologias diferentes, tá? O que é o sombreamento? Você escuta duas passagens e deve reproduzir somente uma o mais rápido possível. Tá? Você escuta duas passagens diferentes dos ouvidos. Apresentação binaural, tá? Mostrou uma mensagem aos dois ouvidos ao mesmo tempo. E a apresentação dicótica, ela é uma apresentação diferente a cada ouvido, uma mensagem diferente a cada ouvido. Tem um estudo assim seminal nessa área de atenção, que é o estudo de Cherry. Nesse estudo era praticamente possível acompanhar uma das mensagens durante a apresentação binaural de duas mensagens distintas, tá? Então, prestar atenção a uma coisa é uma das conclusões que eles obtiveram. Desvia a atenção de outra. E o sombreamento era mais fácil na escuta dicótica. Novamente, o que é o sombreamento? Escuta duas passagens e deve reproduzir só uma, tá? E a apresentação binaural é uma mensagem aos dois ouvidos ao mesmo tempo, tá? E a dicótica é uma mensagem diferente a cada ouvido, tá certo? O sombreamento era mais fácil na escuta dicótica, tá?
Os participantes observaram mudanças físicas e sensoriais na mensagem, a que não prestavam atenção, mas não percebiam mudanças semânticas, tá, gente? É interessante, eles não percebiam mudança no significado, tá? Então, a atenção seletiva, ela depende de parâmetros sensoriais, de intensidade e de localização da fonte, tá? Uma outra teoria importante acerca, que foi trazendo mais, digamos assim, evolução para a compreensão do processo atencional, é a teoria de Broadbent. Tá? O Broadbent ele traz a ideia de filtro e gargalo. O que é esse modelo? Ele admite que a gente filtra a informação após a gente registrá-la em nível sensorial, ou seja, a gente filtra depois do registro sensorial. Então, os estímulos percebidos, eles passam pelo filtro de atenção. Além dos estímulos-alvo, que são aqueles que a gente visa detectar, estímulos com características sociais distintivas também podem passar pelo sistema de atenção. Murray, tá? Ele vai trazer um filtro seletivo que assume que certas mensagens poderosas podem romper o filtro de atenção seletiva. Então, qual era o dado empírico no qual o Murray se baseou? É que alguns participantes conseguiam perceber o seu nome dito no ouvido que não prestava atenção na mensagem. Então, isso dá a ideia de que certas mensagens, se elas tiverem um nível muito poderoso, né, como por exemplo alguém chamar seu nome, elas podem romper o filtro de atenção seletivo. Treisman também tem um outro modelo de filtro gargalo. Ele fala que o contexto leva os participantes a sombrearem informação que deveria ser ignorada. Qual é o dado empírico associado a isso? Quando a mensagem é sombreada por um ouvido, é trocada para o outro, o participante ouve poucas palavras da mensagem antiga no ouvido novo, tá? Quando a mensagem que não se presta atenção for igual à outra, todos os participantes anotavam. Inclusive, quando uma das mensagens estava temporalmente desincronizada da outra, quando elas apresentaram em tempos diferentes. É também mais fácil reconhecer a mensagem quando ela preceder outra do que quando ela a sucede. Ou seja, quando ela vem antes, ela é mais fácil de ser reconhecida. O Treisman, tá? Esse modelo dele também atenua estímulos distratores, tá? E para estímulos intensos, a atenuação não é suficiente. Isso leva em conta, né, os achados do Murray, por exemplo, tá? Então são três etapas nesse modelo: a análise das propriedades físicas, a análise de padrão do estímulo e a atenção aos estímulos, tá? Outros pesquisadores que trouxeram a mesma ideia de filtro e gargalo, tá? São Deutsch. Tá? Para eles, o filtro bloqueador ocorre após o processo de análise sensorial e de análise de percepção, tá certo? Então, assim, você sente, percebe e aí você foca a atenção. Então, a atenção deve gerar percepção para ter atenção direcionada, ou seja, a atenção só ocorre se você perceber a coisa. Neisser trouxeram novos achados também que elaboraram mais esse modelo de filtro e gargalo, né? Então, há dois tipos de processos que comandam a atenção: os pré-atencionais e os atencionais. Os pré-atencionais são automáticos e ocorrem paralelamente, ou seja, simultaneamente, e acontecem antes dos processos atencionais. Os processos atencionais eles são controlados, ou seja, eles são conscientes e são posteriores aos processos pré-atencionais, tá? Aí, para eles, tá, gente? E isso é reforçado aqui por McKay e Johnston em 92, a análise semântica dos estímulos ocorre apenas quando a capacidade cognitiva não está sobrecarregada na memória de trabalho. Ou seja, se a pessoa está lá bacana, livre, sem nada na mente, assim, ocupando essa memória de trabalho, tá? A análise semântica dos estímulos, a análise de significado dos estímulos ocorre porque ele tem espaço aí na memória de trabalho do sujeito. Tá? Aí o Neisser vai trazer a ideia já de. Desculpa, aqui eu coloquei o Neisser como filtro gargalo, mas na verdade ele é baseado em recursos, tá, gente? Então, ó, alocamos recursos limitados de acordo com as demandas da tarefa. Então, a teoria dele é criticada por ser vaga e ampla demais, tá? Então, por isso que ele já coloca esse aspecto aqui, né, recurso de atenção, ele já coloca um elemento cognitivo aí, tá?
O que é atenção dividida, tá, gente? A gente passou aqui basicamente falando em grande parte de atenção seletiva, como que a gente foca alguma coisa e despreza outras. A atenção dividida, basicamente, é quando a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, tipo pilotar duas bocas de um fogão, quem aqui nunca queimou arroz, ou dirigir, conversar e etc, tá? Qualquer coisa que diminua a interferência numa tarefa de atenção dividida melhora o desempenho na tarefa. E quais são os fatores que influenciam na interferência? A similaridade, a prática e a dificuldade da tarefa, logicamente. Similaridade. Quanto mais diferentes ou dissimilares a tarefa, melhor o desempenho. Por exemplo, você lê ouvindo música, tá? Sobretudo se a música não tiver palavras, tá? Tarefa verbal, né? Ou você correr ouvindo música. É melhor o seu desempenho do que se você for ler ouvindo uma música em português, porque são duas tarefas verbais. Mas mesmo assim, né, se você for comparar, por exemplo, ler ou ouvir duas mensagens diferentes no ouvido, tipo, você participar de duas reuniões remotas ao mesmo tempo, o seu rendimento vai ser menor ainda do que ler ouvindo uma música. Vamos lá. Então, quanto mais dissimilares, mais diferentes, melhor o desempenho. Interferência de estímulos. Então, a modalidade, né? Visual ou auditiva, o estágio de processamento, se é input, processamento interno ou se é output, e se dependem de códigos de memória relacionados. Tá? Aqui são os fatores também. Prática. Quanto maior a prática, naturalmente, melhor o desempenho na tarefa de atenção dividida. A dificuldade. Quanto maior a dificuldade da tarefa, maior a dificuldade da atenção dividida, naturalmente, né? Imagina só, você ter que cuidar de uma criança que já é uma tarefa difícil fazendo comida, né? As mães sabem o quanto isso é penoso, por causa que a nossa sociedade machista ainda coloca muitas vezes esse papel, né, de cozinhar para a mulher, né? Mas então aqui fica mais uma razão para você, né, marmanjão aí, tá? Se você tem, sobretudo se você tem filho, mas se você não tiver filho, você também provavelmente convive com uma mulher. Você tem mãe, tem, enfim, se você mora sozinho, aprenda a fazer também, né? Porque você precisa ser um adulto funcional. Então é isso, né, gente? Quanto maior a dificuldade das tarefas, maior a dificuldade de atenção dividida. Tá? Se o desempenho é limitado por recursos, então o aumento dos recursos investidos na tarefa leva naturalmente ao melhor desempenho. Tá? Quando o desempenho é limitado por dados, o mesmo não se aplica, pois o problema é de baixa qualidade dos estímulos da tarefa ou de informações inadequadas na memória. Tá? É possível ter interação entre as duas tarefas, como, por exemplo, digitar e conversar, por exemplo. Então, síntese, o que a gente viu hoje? A gente viu a natureza da atenção e da consciência, tá? A relação entre atenção e consciência, o processamento pré-consciente, processos controlados e automáticos, adaptação e habituação. Na atenção, nós vimos detecção de sinais, vigilância, busca, teoria de integração de características, teoria da semelhança e teoria da busca guiada. E na atenção seletiva e dividida, nós vimos os paradigmas básicos, as teorias de filtro e gargalo e as teorias de recurso de atenção e a atenção dividida. Gente, um forte abraço para vocês, tudo de bom.